Bem-vindo, caros amigos, caras amigas que assistem e acompanham a Jurisprudência Conectada, esse programa da TV Registradores destinado a trazer questões relevantes e atuais do mundo do registro de imóveis e da galáxia dos serviços extrajudiciais como um todo. Meu nome é Josué Modesto Passos, sou juiz de Direito em São Paulo e atualmente coordenador do Grupo de Estudos de Direito do Registro Eletrônico da Uniregistral, cargo muito honroso a que fui convidado pelo Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp e reitor da Uniregistral, e a quem faço público meu agradecimento por tal honra. Aproveitem não só os programas veiculados por meio do nosso quadro de hoje, da Jurisprudência Conectada, mas também todo o conjunto que a TV Registradores oferece a todos, já no seu informativo Arisp Jus, já na sua página no Facebook, já nos cursos que vêm sendo disponibilizados para que todos nós, interessados no assunto, possamos aprender e nos aperfeiçoar cada vez mais e, com isso, conseguir não só desempenhar melhor as nossas funções como juízes, registradores, tabeliães, enfim, profissionais ligados à área do registro de imóveis, mas também como profissionais que, de uma certa maneira, vão contribuir para o progresso do país e dessa ciência tão importante. Hoje, o nosso tema não poderia ser mais atual e importante. Temos hoje para tratar algumas questões ligadas ao fundamento do registro de imóveis eletrônico no Brasil. Por que isso? Como devem saber, agora, recentemente, em dezembro de 2016, no dia 22 de dezembro, foi publicada a medida provisória número 759. A medida provisória 759 procurou tratar, inovando o tema da regularização fundiária. Já a regularização fundiária urbana, que antes vinha tratada na Lei 11.977 de 2009 e nos artigos 288A a 28G da Lei de Registros Públicos, como também da regularização fundiária rural, ou seja, nada mais, nada menos que a reforma agrária. Embora o objetivo principal dessa medida provisória, como eu disse, tenha sido o da regulamentar de maneira inovadora a regularização fundiária urbana e rural, a reboque dessas disposições sobre regularização fundiária, veio também o artigo 54 da medida provisória, que diz que a regularização fundiária, que os procedimentos de regularização fundiária nos ofícios de registro de imóveis deverão ser feitos especialmente, prioritariamente, por meio eletrônico. E vai além. Aproveitando esse gancho, a medida provisória criou ou procurou dar a normativa básica para a criação de um novo órgão, de um novo ente, de uma nova pessoa jurídica no cenário do registro eletrônico. Esse ente, a medida provisória chama de Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico em âmbito nacional. O que é esse Operador Nacional do Registro de Imóveis? O que ele pode ser? O que ele não pode ser? Essa é uma pergunta que a todos intriga hoje na comunidade jurídica, especialmente na comunidade jurídica ligada ao registro de imóveis. Para que nós possamos entender o que esse Operador Nacional do Registro de Imóveis pode ou não ser, nós antes precisamos ter uma resposta muito clara de como se deve estruturar o registro de imóveis eletrônico. Qual é a normativa já existente, qual é o quadro constitucional, legal e regulamentar dentro do qual esse artigo 54 pretende inserir essa nova figura, o Operador Nacional
do Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis. Então nós vamos combinar o seguinte: hoje nós faremos uma análise desses elementos mais amplos sobre os fundamentos da constituição, da organização, da operação de um sistema eletrônico para os serviços de registro de imóveis, e num breve encontro nós vamos, tendo essa base, tendo esses fundamentos, nós vamos discutir com mais cuidado o que pode ser ou o que não pode ser esse operador e quais são as propostas que já existem para a regulamentação desse assunto. Regulamentação que passará necessariamente pela Corregedoria Nacional de Justiça. Muito bem, quais são os fundamentos do registro de imóveis eletrônico no Brasil? O primeiro fundamento, o mais importante, o indispensável, é o oficial de registro de imóveis. Pode parecer uma afirmação simples ou até redundante, mas é por aí que nós devemos começar. Todas as vezes em que tratarmos, em qualquer contexto, da prestação dos serviços de registro de imóveis no Brasil, a nossa análise deve iniciar-se pela pedra angular, pela pedra fundamental do sistema, que é o oficial. Não é o Poder Judiciário, não é o usuário, não é nenhum outro ente ou organização. A peça fundamental do sistema é a pessoa do oficial. Ele que, por força do artigo 236 da Constituição, recebe a delegação para, em seu nome próprio, em regime de direito privado, mas exercendo um munus, uma função pública, é ele e mais ninguém que tem em suas mãos a atividade registral. Nós que estudamos, que convivemos, que lemos ou ouvimos falar do direito registral, de vez em quando encontramos algumas expressões como a unidade do serviço de registro de imóveis, o cartório, o ofício de registro de imóveis. Tudo isso é um linguajar válido, mas o linguajar, a expressão que mais nos aproxima, que mais descreve a realidade do registro de imóveis é essa. Qual é a unidade do registro de imóveis? Quem presta? O que é o cartório? O que é o ofício de registro de imóveis? Tudo isso se resume a uma palavra: o oficial, que recebe a delegação do Estado para exercer a atividade. Então, esse é o primeiro fundamento de um sistema de registro de imóveis eletrônico. Se estamos falando de um sistema de registro de imóveis, o primeiro fundamento é o oficial de registro. O segundo fundamento, se estamos falando de um sistema, de um conjunto, são os instrumentos que o oficial, segundo a lei, pode utilizar para desempenhar a sua atividade jurídica. Esses instrumentos tecnológicos são basicamente três: o velho e bom conhecido nosso, o papel; um outro mais recente, mas não tão recente, que é o microfilme; e finalmente o último instrumento tecnológico do qual dispõem os oficiais para o desempenho de sua atividade jurídica são os meios tecnológicos, os meios informáticos que todos nós vemos ao nosso redor constantemente nos dias de hoje. Esse instrumento tecnológico novo, os meios informáticos, entrou no nosso ordenamento como um instrumento disponível para a prática dos atos registrais. Esse instrumento entrou de modo decisivo a partir da Lei 11.977 de 2009, que pela primeira vez, em nível legislativo federal, tentou criar uma base, uma estrutura, ainda que pequena, mas central, para a implantação de um sistema eletrônico de registro de imóveis. Vão lá aos artigos 37 a 41
dessa lei, que é a conhecida lei do Minha Casa Minha Vida, e nós veremos que lá os meios eletrônicos ou os meios digitais foram postos como meios obrigatórios, meios tecnológicos obrigatórios, ao lado do papel e do microfilme, para a prestação dos serviços de registro de imóveis. Essa lei foi regulamentada por meio do provimento 47 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 19 de junho de 2015, que previu a criação das centrais estaduais para a concretização desse sistema de registro esboçado pela Lei 11.977. Então, o primeiro fundamento de um sistema de registro de imóveis eletrônico é o oficial. Ele que tem a atividade de registro em suas mãos. O segundo, evidentemente, é a tecnologia eletrônica que a lei permite aos oficiais que empreguem. Agora, os oficiais desde sempre estavam autorizados, tinham a possibilidade em suas mãos de valer-se, em certa medida, dos meios eletrônicos. E nós constatamos isso com facilidade. Nós entramos nas páginas dos sites dos mais diversos cartórios de registro de imóveis do Brasil, e lá nós encontramos informações úteis, encontramos o endereço da serventia, encontramos canais de comunicação, encontramos instruções sobre os documentos que temos de levar, encontramos a possibilidade de mandar mensagens eletrônicas e até pedir uma certidão, e por aí vai. Só que mais do que isso, qual é a diferença da Lei 11.977? Não é simplesmente autorizar os meios eletrônicos, só que mais do que isso, esse é o terceiro fundamento, é constituir um sistema, um corpo organizado e integrado pelo qual o serviço eletrônico seja prestado. Por quê? Porque nós poderíamos pensar na ideia de que os registradores prestassem individualmente e isoladamente os serviços eletrônicos. Já seria uma vantagem. Mas se nós pensássemos nesse tipo de modelo, nós com certeza perderíamos as três grandes vantagens de um sistema eletrônico de informações. Se nós quisermos guardar, decorar, quais são as vantagens de um sistema eletrônico de informações? São três. Em primeiro lugar, um sistema eletrônico de informações permite monitorar e rastrear as informações. O monitoramento e o rastreamento de informações. Em segundo lugar, um sistema eletrônico permite agregar uma grande quantidade de informações e analisá-las em conjunto, coisa que com meios físicos muitas vezes é impossível. E em terceiro lugar, um sistema eletrônico permite disseminar e publicar com facilidade aquilo que se monitorou, que se rastreou, que se reuniu ou agregou e se examinou. Então, monitoramento e rastreamento, agregação e análise e disseminação e publicação da informação. São essas três grandes vantagens de um sistema integrado de informação. E, obviamente, os oficiais de registro de imóveis não poderiam perder a oportunidade de melhorar os serviços prestados à população e ao poder público, desprezando as possibilidades de um esforço conjunto na prestação dos serviços eletrônicos. E é por isso que a Lei 11.977 manda e permite que os oficiais constituam sistemas integrados eletrônicos para que a informação registral que eles providenciam, que eles constroem, que eles formam, seja levada com mais facilidade a quem nela tenha interesse. Então, recapitulando, primeiro fundamento, o oficial. Segundo fundamento, um instrumento tecnológico. Terceiro fundamento, a organização desse sistema tecnológico em sistema. E o quarto fundamento, a abrangência desse sistema. O sistema tecnológico de registro de imóveis tem de abranger, idealmente, três campos:
Em primeiro lugar, o tráfego das informações, as informações para os atos de registro e as informações dos atos de registro, ou seja, a comunicação que o usuário faz ao cartório para depois receber uma outra informação com o ato registral praticado. Por exemplo, o envio do documento eletrônico ao cartório, que depois da análise e qualificação pratica o ato de registro de averbação e devolve ao usuário a certidão. Esse é o tráfego eletrônico, o primeiro aspecto de um sistema eletrônico de informações. O segundo aspecto, o repositório, a manutenção, a custódia dos documentos eletrônicos. Claro, se eu penso em um modelo em que haja tráfego eletrônico de informações e tráfego eletrônico de documentos eletrônicos, o documento eletrônico como tal deve ser mantido em meios eletrônicos. É preciso, então, que as unidades, os oficiais, estejam preparados para armazenar, para arquivar os documentos eletrônicos. Então, um segundo aspecto. O primeiro é o tráfego eletrônico, o segundo, a custódia eletrônica dos dados eletrônicos, e o terceiro aspecto, ao qual ainda não chegamos no Brasil, que é a manutenção de livros eletrônicos e a sua escrituração eletrônica, ou seja, a desmaterialização dos livros. Os livros, atualmente, são todos em papel, ainda no modelo original da Lei 6.015, o regime jurídico dos livros no Brasil ainda é em papel, mas espera-se que com a melhoria dos sistemas, com os novos estudos, com os novos progressos, não só tenhamos aquilo que já conhecemos, que é o tráfego eletrônico de informações prestado pelas centrais dos estados, como a da ARISP, a manutenção de repositórios eletrônicos, como também nós podemos encontrar na página da Central de Registradores de Imóveis da ARISP, mas no futuro, talvez não tão distante, a criação dos livros eletrônicos, de maneira que toda a informação registral constituída, vamos sempre lembrar disso, exclusivamente pelos registradores, toda essa informação será mantida em meio eletrônico. Por que é mais bonito? Porque nós gostamos? Não. Para que o serviço seja prestado de maneira mais fácil e a informação esteja à disposição do usuário e do poder público com menor custo e menor tempo e com maior eficiência para a gestão e o cuidado do oficial. Muito bem. Se os pilares do registro, do sistema, melhor dizendo, do sistema de registro de imóveis eletrônicos são esses, o oficial, o instrumento tecnológico, a organização em sistema e essa abrangência, a quem cabe organizar tudo isso? Sejamos firmes nessa resposta. De novo, a atividade registral imobiliária foi delegada e está delegada pela Constituição exclusivamente aos oficiais. Essa é uma atividade deles. A atividade, seja no meio físico, seja no meio em papel, é sempre uma atividade dos oficiais. Portanto, é a eles e a mais ninguém que cabe organizar. Seja quando prestam essa informação eletrônica de modo individual, como eu mencionei, nas páginas de cada um dos cartórios, seja quando eles têm de se organizar em sistema no âmbito estadual, são eles, os oficiais, que devem organizar esses sistemas. Nesse ponto, a Lei 11.977 de 2009, no artigo 37, é muito bem redigida, porque diz que os sistemas de registro previstos na Lei 6.015 organizarão o sistema eletrônico para a prestação desses serviços. Só os oficiais têm condições jurídicas de prestar esse serviço, porque só eles têm a delegação do poder público, a independência no exercício de suas atribuições jurídicas, o poder de qualificar e o poder da fé pública, que são indispensáveis para que se constitua uma informação digna de ser chamada informação
do registro de imóveis. Na Lei 11.977, nós vamos encontrar também, além da ordem dada aos oficiais para que constituam o sistema eletrônico, nós vamos encontrar também todos os aspectos do sistema que eu já mencionei. O tráfego eletrônico, a recepção de títulos e informação ao poder público nos artigos 38 e 41, e também a previsão de um sistema de escrituração, de um sistema de livros eletrônicos nos artigos 39 e 40. E em nível estadual, as normas de serviço da Corregedoria, numa redação primorosa, dizem, em seu item 314 do capítulo 20, que cuida do registro de imóveis, os oficiais de registro colocarão à disposição dos usuários os serviços de tráfego eletrônico previstos na Lei 11.977. Agora, se a tarefa de organização é dos oficiais, nós, por outro lado, não podemos desprezar o seguinte aspecto. O grande número de oficiais e as distâncias, as dificuldades de coordenação, a necessidade de uma comunicação ampla, acabam por exigir, pela natureza das coisas, que os oficiais organizem, eles mesmos, entidades que possam, por sua vez, implementar e operar os sistemas eletrônicos. Isso não significa que os oficiais estão delegando algo que eles não podem delegar. A constituição do sistema eletrônico é tarefa de todos e de cada um. Porém, para uma coordenação central, para uma organização mais primorosa, eles podem, eles oficiais, criar entidades ou aproveitar as entidades das quais eles já disponham para que esses serviços eletrônicos sejam prestados de modo efetivo, coordenado. É o que aconteceu em São Paulo, onde a entidade que já representava os oficiais, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a ARISP, também passou a assumir as funções de uma central eletrônica de serviços compartilhados para que os oficiais tivessem meios de organizarem-se entre si e prestarem o serviço. E um ponto importante, o serviço de registro de imóveis é nacional, mas é prestado no âmbito da Justiça Estadual, no âmbito de cada estado. Cada estado, a princípio, os oficiais de cada estado, melhor dizendo, a princípio, é que organizam a sua central em nível estadual. E isso está refletido no provimento 47 de 2015, em seu artigo 2º, que diz exatamente isso. Os oficiais organizarão as centrais estaduais de serviços eletrônicos compartilhados. O provimento 47 disse isso por capricho, por uma opção que poderia ser diferente, por uma mera decisão política? Não. O provimento 47 reflete a nossa organização constitucional. Os serviços extrajudiciais estão na constelação, na galáxia, na abrangência dos serviços das justiças dos estados. E é a esse nível que cabe organizar a prestação dos serviços eletrônicos. Aliás, vamos mencionar aqui outro aspecto importante do provimento 47 de 2005, é o artigo 4º, que afirma a responsabilidade e a importância do oficial, ao dizer que as centrais eletrônicas dos estados servem como meio de comunicação, mas a responsabilidade pelo processamento e atendimento das requisições e das necessidades dos usuários e do poder público é sempre de cada um oficial. Isso está refletido, por fim, essa organização estadual dos serviços eletrônicos compartilhados no item 315 das normas de serviço de São Paulo, que corretamente reconhecem a esfera do Estado como um todo como a esfera adequada para a organização do sistema eletrônico. Em conclusão, nessas nossas breves palavras sobre os fundamentos do sistema de registro de imóveis eletrônico no atual modelo constitucional e legal, modelo que não está, como nós veremos, de nenhuma forma revogado ou superado
pelo artigo 54 da nova medida provisória. Pelo contrário, o artigo 54 da medida provisória só pode ser entendido e compreendido no contexto normativo em que surgiu. Não existe relâmpago em céu limpo. Se o artigo 54 surge, ele surge, obviamente, dentro de um quadro bem delimitado, que é esse que acabamos de apresentar. A peça central do sistema de registro de imóveis eletrônico é sempre o oficial. O papel, o microfilme e a informática são meros instrumentos a serviço do oficial, que, portanto, é a ele, oficial, que cabe organizar o papel, o microfilme, a informática, e onde for necessário, e sempre é necessário, os oficiais devem coordenar-se, constituindo uma entidade para isso, ou aproveitando as entidades existentes, mas sempre conservando consigo os livros e a escrituração, seja em papel, seja no meio eletrônico. Os livros, a escrituração, ou seja, a constituição da informação registral, sempre será dos oficiais. O tráfego eletrônico e repositórios eletrônicos de dados serão auxiliares dos oficiais em nível estadual. Com isso, sobra ao nível federal, ao nível nacional, que é o nível dessa figura jurídica nova, o operador nacional, um espaço residual nos intervalos entre as atividades das centrais dos estados. E é isso que nós vamos examinar num próximo encontro, onde trataremos especificamente dessa nova figura, desse operador nacional do registro de imóveis, considerando à luz desses fundamentos que hoje, espero, conseguimos delinear para os amigos e para as amigas que acompanham o Jurisprudência Conectada. Muito obrigado pela atenção. Novamente, aproveitem muito o material que a Arisp e a Uniregistral colocam à disposição de todos, os cursos, os informativos, as informações, que com certeza nos ajudará sempre muito no aperfeiçoamento de nossos conhecimentos e de nossas atividades. Muito obrigado e até um próximo encontro.